como Dumbledore sabia que tentariam roubar a Pedra Filosofal em Gringotts, onde o bebê Harry ficou nas primeiras horas após o ataque de Voldemort, antes de ser deixado na porta dos tios, como Dumbledore entendeu tão rápido o motivo do Harry sobreviver e quais os motivos além dos que já sabemos para os tios do Harry o odiarem tanto e o tratarem de forma cruel. Essas são perguntas que os livros não respondem, mas que a série da HBO pode nos trazer. Fala aí, bruxões, beleza? O início da história narra bruxos comemorando em todo o canto do país a queda de Voldemort. Em paralelo a isso, Hagrid chegando na Rua dos Alfeneiros para encontrar Dumbledore e deixar o pequeno Harry na porta dos Dursley. Dumbledore confirma de maneira superficial para Minerva o que havia acontecido aos Potter, que eles estavam mortos e que de fato Harry havia sobrevivido. Mas como isso havia acontecido, Dumbledore diz que talvez eles nunca soubessem. Só que então, avançando pro final do livro, é mais ou menos revelado o porquê o Harry sobreviveu, deixando claro que Dumbledore tinha algumas suspeitas do que poderia ter acontecido, e ele simplifica isso explicando para o Harry que a mãe dele deixou uma marca nele muito forte, que era o amor. O fato dela ter morrido, se sacrificado por ele, havia criado uma proteção. E então, indo lá pro quinto livro, em Ordem da Fênix, quando Dumbledore tem uma conversa com Harry e conta tudo sobre a profecia, fica claro que ele sabia o que havia acontecido com o Harry na primeira noite, na noite do ataque, fica muito claro. Afinal, antes mesmo de deixar o Harry na porta dos Dursley, o Dumbledore fez uma extensão do feitiço de proteção que a Lilian se sacrificou para fazer, usando o laço sanguíneo dela e da Petúnia e do Harry, fazendo que, no momento em que a Petúnia aceitasse o Harry, aquela proteção fosse selada, aquela magia fosse selada e ali todos ficassem protegidos. Assim o Voldemort não poderia encontrar, tocar, fazer mal ao Harry ali naquele local. Então, se o Dumbledore faz esses feitiços antes de deixar o Harry ali, e o que sela essa proteção é justamente a Petúnia aceitar o Harry, então ele já sabia que a Lilian havia se sacrificado para salvar o Harry, e foi assim que o Harry sobreviveu. Claro que nessa conversa de Ordem da Fênix, o Dumbledore não conta tudo ao Harry, né? Ele não conta que tinha um pedaço do Voldemort dentro dele, que ele era um Horcrux que o Voldemort nunca quis criar. Dumbledore, nessa ocasião, é um dos únicos que tem certeza de que Voldemort não havia ido embora definitivamente, não havia sido destruído, não havia morrido definitivamente. É no livro seguinte que o conceito de Horcrux é revelado. Só que como o Dumbledore já sabia disso tudo, como ele descobriu isso tudo, é aí que a série pode entrar, porque o Dumbledore, ele é muito bom em encontrar as respostas das coisas, de juntar as peças do quebra-cabeça, mas ele precisa das peças do quebra-cabeça, e é isso que a gente pode ver, essas peças sendo mostradas. Porque não adianta falar assim, ah não, o Dumbledore sabia porque ele é o Dumbledore. Ou então tem gente que fala assim, ah, é a conveniência do roteiro. Não, não é. Não é, e as pistas vão sendo colocadas ao longo da história em vários momentos. Essas peças do quebra-cabeça, elas existem. E elas podem estar na série. Uma das principais peças desse quebra-cabeça pode aparecer já no comecinho da série, que é a pecinha da suspeita do Dumbledore em relação ao Voldemort não ter morrido. Logo ali no comecinho, quando a Minerva fala que esperou o dia inteiro, que ficou ali observando os Dursley, o Dumbledore pergunta por que ela tinha ficado ali o dia inteiro, sendo que ele já tinha passado em umas 12 festas ali, uma dúzia de festas que estavam comemorando, né, a queda do Voldemort. E aí eu te pergunto, você acha mesmo que o Dumbledore tava passando em festinha pra comemorar, sendo que ele foi o cara que mais foi ativo ali na luta contra o Voldemort na Primeira Guerra Bruxa, fez a Ordem da Fênix, articulou tudo pra tentar derrotar o Voldemort de alguma forma, mandou o Hagrid imediatamente lá buscar o Baby Harry, aí você acha que ele tava em festinha, curtindo. O Dumbledore é muito perspicaz, muito. Ele com certeza deve ter passado nas festas, mas não pra ir comemorar e festejar. O Dumbledore entendeu prontamente que a Lilian tinha se sacrificado e que o Harry sobreviveu devido a isso, e ele percebeu que o Voldemort não tinha sido destruído definitivamente por uma pecinha. E a pecinha que se encaixa nesse quebra-cabeça é Horácio Slughorn. Ele é a chave para tudo isso. Antes mesmo de aparecer pela primeira vez lá no sexto livro, antes mesmo do Dumbledore conseguir aquela memória dele em relação ao Tom Riddle,
No livro digital Histórias de Hogwarts, Poder, Política e Poltergeists Petulantes, que é um livro oficial e canônico escrito pela J.K. Rowling, que foi publicado no antigo Pottermore, tem um texto inteiro sobre o Slughorn, antigo diretor da Sonserina e que foi professor de poções ali em Hogwarts por um grande período. E um trecho desse texto diz o seguinte: quando Voldemort encontrou um rival à altura ao atacar o pequeno Harry Potter, Slughorn ficou mais jubiloso que a maioria da população bruxa. Se Voldemort estava morto, refletiu, então não havia feito uma Horcrux, portanto ele, Slughorn, era inocente. Foi o alívio extremo de Slughorn e as frases desconexas que deixou escapar no primeiro arroubo de emoção ao saber da derrota de Voldemort que alertaram Dumbledore para a possibilidade de Slughorn ter compartilhado segredos sombrios com Tom Riddle. As gentis tentativas que Dumbledore fez para questioná-lo, no entanto, fizeram-no se fechar. Dias depois, Slughorn, que já havia completado meio século a serviço da escola, entregou sua demissão. É exatamente nesses pontos, porque a cronologia é essa. Pedra filosofal. Isso acontece em 1981, quando Voldemort sofre a queda. O Slughorn todo feliz, de forma exagerada, o Dumbledore olha e fala: opa, tem caroço nesse angu aqui, hein, meu filho? É isso que a série pode explorar, cara. É isso, são esses pontos. Então, a série pode nos responder a pergunta como Dumbledore entendeu o sacrifício da Lilian, como ele percebeu que o Voldemort não havia sido derrotado, porque aí depois ele vai aprofundando, né, o lance das Horcruxes. O Dumbledore tem certeza que o Voldemort não morreu ali no ataque do Harry em Godric's Hollow, só que aí ele só tem a confirmação de que ele tem a suspeita de que o Voldemort havia feito Horcrux, e mais de uma, quando lá em Câmara Secreta ele pega o diário e estuda aquilo, vê que aquele artefato tem um comportamento bem estranho, bem esquisito. Dumbledore não era nenhum bobo, ele sabia o que era Horcruxes, obviamente, só que aí naquele momento do diário, o Dumbledore fala: pô, ele tratou isso aqui, que é um pedaço da alma dele, igual um pedaço de lixo, deixou ali à mercê do jeito que, você entendeu? Então, pô, deve ter mais. Então a série pode ir nesses pontinhos, porque cronologicamente faz sentido a gente ver. A gente não precisa ver o Slughorn só lá em Enigma do Príncipe, porque em 1981 tem aqui coisa que vem de texto extra, que não tá no livro oficial, mas vem de um livro digital oficial que se passa no universo de Harry Potter, que conta a história de alguns personagens e coloca na cronologia. Então faz muito sentido a série abordar isso. Claro, respeitando toda a cronologia, pra não estragar nada, não mostrar mais do que deve ser mostrado, né? Tudo no seu tempo bonitinho. Mas a série pode muito bem mostrar o Dumbledore vendo o Slughorn assim, e tipo, tendo um olhar, uma coisa, sabe? E já seria suficiente pra fazer essa ligação lá com o sexto livro, com a sexta temporada. Outra pergunta que a série pode nos responder é: onde raios ficou o bebê Harry Potter depois do ataque dos Potter até o momento de ser deixado lá na porta dos Dursley? Porque tem um intervalo aí de quase um dia praticamente. Os Potter são mortos na noite de Halloween. O Harry sobrevive, a gente tem uma madrugada inteira, amanhã do dia 1º, onde o Walter tá indo trabalhar, presencia os acontecimentos estranhos, as pessoas vestidas com roupas esquisitas, as pessoas comemorando, as pessoas sussurrando o nome dos Potter. Ele chega em casa à noite e aí vê o noticiário sobre estrelas cadentes, corujas, e então ele vai dormir. E aí que o Harry é deixado na porta dele, no dia 1º à noite, ou seja, passa um tempão. O Hagrid levou esse tempo todo, uma madrugada inteira, um dia inteiro pra chegar só à noite lá na porta dos Dursley. Os Potter moravam em Godric's Hollow. E aí dá pra saber, olha só, e pelo próprio livro a gente consegue entender mais ou menos o que aconteceu, como foi que o ataque foi na noite anterior e que eles estavam ali no dia 1º, no dia seguinte. Porque olha só, a Minerva fala que ficou ali o dia inteiro, o Dumbledore fala o negócio das festas e tal, e aí ela pergunta, o boato é que na noite passada, Voldemort foi até Godric's Hollow e atacou os Potter, que eles estão mortos e tal. Ou seja, na noite passada. E aí quando o Hagrid chega com o pequeno Harry, ele diz: a casa ficou quase destruída, mas consegui tirá-lo antes que os trouxas invadissem o lugar. Ele dormiu quando estávamos sobrevoando Bristol. A casa dos Potter explodiu praticamente, com o Avada Kedavra ricocheteando e o Voldemort tentando atacar o Harry, a proteção da Lilian acontecendo, fez ricochetear, fez explodir. E aí, cara, uma explosão chama atenção, né? Principalmente em um local que não mora só bruxos, é uma vila mista, Godric's
Godric's Hollow. E o Hagrid chega antes dos curiosos invadirem o local. Então imagina só, explodiu ali, fez um barulhão. O Harry, apenas um bebê, deveria estar assustado, deveria estar chorando. Então acontece uma explosão. Tem choro de criança dentro da casa, as pessoas entram imediatamente. O Hagrid entra ali antes das pessoas entrarem, então foi rápido, né? Leva-se a crer, faz entender que foi rápido. Só que aí nós temos esse intervalo gigante, do momento que o Hagrid pega o Harry até o momento que ele é deixado na porta dos Dursley. Talvez a distância de um local para o outro explique onde fica Godric's Hollow. O mais famoso desses lugares semi-bruxos talvez seja Godric's Hollow, uma aldeia no oeste da Inglaterra, onde nasceu o grande mago Godric Gryffindor, e onde Bowman Wright, um ferreiro bruxo, fabricou o primeiro pomo de ouro. Esse trecho vem do livro Uma História da Magia, quando Hermione tá lendo lá em Relíquias da Morte pro Harry. Exatamente onde no oeste da Inglaterra Godric's Hollow fica, nós não sabemos, mas a gente pode encurtar um pouco mais o perímetro do mapa, porque nós sabemos, através da canção do Chapéu Seletor lá em Pedra Filosofal, que o Godric Gryffindor veio das Charnecas Selvagens. Ele nasceu na Charneca Selvagem, ou seja, Godric's Hollow é onde ele nasceu. Era uma charneca selvagem ali, foi nascendo o vilarejo, então uma charneca selvagem que tem ali no oeste da Inglaterra é Dartmoor. E esse local, Dartmoor, inclusive, foi usado nas filmagens da série, exatamente onde fica Leslie, que foi a cidade usada para filmar Godric's Hollow. Então pode ser que aquele seja, tanto no mundo real, onde foi usado para gravar, quanto na ficção, na história, ali seja o local de Godric's Hollow. E se você observar no mapa, Bristol fica fora do caminho, né? Godric's Hollow fica ali naquela área de Dartmoor National Park, e Little Whinging, que fica em Surrey, fica lá em cima no mapa, lá do lado direito. Só que Bristol dá uma desviada nesse caminho. O Hagrid foi com uma moto voadora, lembrando disso. Então ele não foi em linha reta, ele não voou em linha reta até Surrey. Ele sobrevoou Bristol, porque como ele fala, o bebê adormeceu enquanto sobrevoávamos Bristol. Então o que mais assim me faz pensar é, o Hagrid pode ter parado no caminho, porque ele tá com o bebê. Parou pra, às vezes, trocar, dar comida pro Harry, porque o Harry foi atacado, ele é um bebê, né, ele tava ali, devia estar com fome, alguma coisa. Talvez isso possa, talvez, tá, eu não tô falando que vai ser mostrado, mas seria interessante demais de ver, seria muito interessante se a gente visse isso acontecendo. Se a gente visse essas peças de quebra-cabeça sendo montadas, essas respostas sendo dadas, porque a gente não tem a resposta de onde, o que aconteceu. Esse percurso todo leva, no máximo, 4 horas de carro, ali de Dartmoor National Park até Surrey. De moto voadora eu não faço ideia, deve ser mais rápido. Só que é o caminho direto, né? Agora, de Godric's Hollow até Bristol, dá umas 2 horas e pouco, 2 horas e 40. De Bristol até Surrey, dá umas 2 horas e 10, isso de carro. Então, vamos colocar aí que o Hagrid, até sair de lá de moto, pegar o Harry, sair de lá com a moto, ele levou, vamos colocar aí que umas 4 horas também pra chegar até Surrey. Ou é o que levaria. Ele chegaria de madrugada, na madrugada ali, antes mesmo do Walter sair pra ir trabalhar. Não é o caso, não é o que acontece. Então o bebê Harry ficou com o Hagrid em algum lugar, ele parou em algum lugar, ele ficou em algum lugar, alguma coisa aconteceu nesse período, nessa lacuna. Então é isso que a série pode responder também. Eu acho que a série não tem nada a perder acrescentando essas coisas. Pelo contrário, só vai enriquecer muito mais a história, só vai enriquecer muito mais o universo. A série também pode nos mostrar os motivos, sim, os motivos no plural, do porquê os Dursley odeiam o Harry. Que eles odeiam o Harry é um fato, a gente tem esse contato no livro, a gente sabe. A gente sabe também, depois a gente descobre que a Petúnia morria de inveja da Lilian, era amargurada porque não era bruxa, tinha inveja da irmã, inclusive escreveu carta pro Dumbledore tentando ir pra Hogwarts, entende? Só que foi negado, porque ela é trouxa. Isso a gente sabe, a gente descobre, o livro nos responde isso, lá no último livro, lá em Relíquias da Morte. Mas só que existem mais motivos, não são só esses. Por que que o Walter, por exemplo, odeia o Harry? Porque uma coisa é a Petúnia odiar pela amargura, né, pela treta ali com a irmã. Mas e o Walter? Porque é um ódio compartilhado. O ponto é que existe também um motivo muito específico pro Walter odiar o Harry.
Antes mesmo do Harry nascer, antes mesmo do casamento da Petúnia e do Walter, a Lilian tentava manter uma relação saudável com a irmã, mesmo elas tendo se afastado pelo fato da Lilian ser bruxa e estudar em Hogwarts e a Petúnia ser trouxa. E então, a Petúnia morria de medo de contar pro Walter, quando eles ainda namoravam, que sua irmã Lilian era uma bruxa, porque o Walter era uma pessoa que odiava qualquer coisa fora do normal. Ele repudiava até quem usava sapato marrom com terno preto. Então, o que ele diria de uma bruxa? Então a Petúnia contou a ele um dia, super assustada, ele também ficou muito assustado, ficou muito impressionado, só que ele apoiou a Petúnia, dizendo que não iria culpá-la por ter uma irmã esquisita. Só que na tentativa de manter uma certa convivência, a Lilian e o Tiago, quando eram namorados e estavam ali no último ano em Hogwarts, durante as férias, chamaram a Petúnia e o Walter pra ir jantar, pra eles irem jantar junto, assim, de casalzinho, sabe? E aí, nesse encontro, o Walter, que era super soberba, super materialista, super quadradão, começou a tentar humilhar o Tiago, perguntando se ele dirigia um carro do ano. E aí o Tiago respondeu todas as características da vassoura dele. E então o Walter tentou apelar ali pro lado financeiro da coisa, sugerindo que os bruxos deviam viver de auxílio do governo, porque deviam ser tudo vagabundo. E aí o Tiago contou a ele sobre a fortuna em ouro que sua família tinha no subterrâneo de Londres, em Gringotts. E o Walter ficou muito irritado, achando que estava sendo feito de bobo, que o Tiago estava tirando uma com a cara dele. E então ele se levanta, bate na mesa, xinga e sai. Ele e a Petúnia vão embora. E a Lilian fica muito triste, chorando, fica muito sentida. O Tiago fica muito envergonhado e promete a Lilian que ele tentaria consertar as coisas, tentaria se desculpar num próximo encontro, só que um próximo encontro dessa forma não aconteceu. A Lilian e o Tiago ainda foram no casamento da Petúnia e do Walter, mas a Petúnia não convidou a irmã para ser dama de honra, madrinha, porque ela não queria ser ofuscada, já que já era ofuscada muito tempo devido ao fato da Lilian ser bruxa. E o Walter sequer cumprimentou eles, sequer cumprimentou o Tiago na recepção ali dos convidados. Ele ainda fez questão de falar em voz alta pros outros convidados ali, amigos dele, que o Tiago era simplesmente uma espécie de mágico amador, esses mágicos de festa infantil fajuto. Segundo ele, né? Não que eu ache isso. Eu acho mágica de festa muito legal, cara. Inclusive, um dos grandes sonhos da minha vida era ser mágico, sabia? Eu adoro. Mas todas que eu tento fazer, eu sou muito devagar e nunca treinei também, né? Mas ser mágico é muito legal, deve ser muito maneiro. Enfim, o Walter odeia o Tiago. Ele odeia o Tiago, assim, na mesma intensidade que o Snape odeia o Tiago. Então, ele odeia o Harry também, principalmente por lembrar de tudo isso, de não gostar de bruxos, de ser uma coisa que ele abomina, mas também tem o plus do Harry lembrar muito o Tiago. E aí ele vê o Tiago no Harry e ele detesta o Tiago, então ele também acaba reproduzindo aquilo no Harry, aquele ódio, aquela crueldade no Harry. Esse foi o último contato da Lilian e da Petúnia, porque a Lilian e o Tiago convidaram a Petúnia e o Walter pro casamento deles, mas eles não foram. A Lilian tentou mais contato, mandou uma carta quando o Harry nasceu, só que a Petúnia pegou essa carta e jogou no lixo. E aí, um ano e pouco depois, ela teve que receber o sobrinho na porta e ter a missão ali de ficar com ele e cuidar dele o resto da vida. Pelo menos até ele se tornar um adulto. Então, cara, a série pode explorar isso. A série pode explorar isso. Isso também vem de um texto escrito pela J.K. Rowling, oficial de Harry Potter. A série pode ir nesses pontinhos. E uma das perguntas que eu tô mais ansioso pra série responder, e essa eu tenho quase certeza que eles vão, é como o Dumbledore sabia, como ele chegou à conclusão de que a Pedra Filosofal tinha que ser tirada de Gringotts naquele dia em que o Gringotts seria assaltado. Que o Quirrell, né, que a gente sem saber que era o Quirrell, invade ali e tenta roubar a Pedra Filosofal. Eu quero muito saber como isso aconteceu, porque olha, eu duvido que na série vai ter somente a cena do Dumbledore conversando com o Flamel para destruir a Pedra Filosofal. A gente sabe que os Flamel já estão confirmados, já inclusive vazou cena do Dumbledore com eles. Então, meus amigos, eu acho muito que a gente vai ver isso. Sabe por quê? Logo lá em Relíquias da Morte também, quando ele tá na lembrança do Snape, tem uma parte do livro que é bem no começo do ano letivo, que o Harry chega em Hogwarts, que o Dumbledore fala pro Snape: vigie o Quirrell. E o banco, a tentativa do assalto, né, em Gringotts, foi no dia 31 de julho, que é o aniversário do Harry, quando ele vai lá pro Beco Diagonal com o Hagrid. Eu quero muito entender as peças desse quebra-cabeça, como ele chegou nessa conclusão. A gente sabe que ele tirou de lá pra proteger a pedra, deixar a pedra com mais proteção ali, sob os cuidados dele. Mas como ele chegou nisso?
como ele chegou nisso de pegar e falar, ó, Hagrid, tira isso do cofre, tira do cofre porque vai dar ruim, entendeu? E aí o Hagrid vai lá e tira a pedra pra levar. Como ele chegou nisso? É aí que a série pode entrar e preencher essa lacuna, responder essa pergunta. Simplesmente eu imagino na série o Dumbledore tendo essa, tipo assim, essa suspeita e tal, e aí corta pra cena do beco diagonal onde o Hagrid tá chegando ali pra ir em Gringotts e simplesmente vai lá e vai tirar a pedra junto com o Harry, né? Que o Harry vai pegar o dinheiro dele e tal, mas aí o Hagrid chegando ali no beco diagonal e ele indo pegar a pedra lá em Gringotts, porque no filme e no livro a gente vê que o Hagrid já chega ali com a carta, com a orientação do Dumbledore de tirar a pedra filosofal, mas eu quero ver de onde veio isso, entendeu o que eu tô falando? Como que o Dumbledore chegou nisso, nesse ponto de tipo, vou tirar a pedra, Flamel, ó, me autoriza a tirar a pedra? Vou tirar a pedra dali do banco porque corre perigo, porque tá correndo perigo. Porque foi aquilo que eu disse, o Dumbledore, ele é ótimo em juntar as peças do quebra-cabeça, mas a gente precisa ver essas peças. E a série é a chance da gente ver essas peças sendo encaixadas, entendeu? Olha, eu só sei que quanto mais eu penso nessa série, mais ansioso eu fico com a possibilidade tão grande que ela tem de explorar tudo. E lembre-se, se você ficou ansioso, ficou empolgado com isso, são expectativas minhas. Tá bom? Se não acontecer, lembre-se, são expectativas. São coisas que eu acredito que possa acontecer, tá? Então se não tiver, não vamos ficar triste. Quer dizer, talvez um pouco, mas é expectativa minha isso. E talvez passe a ser de vocês também, porque, sei lá, vocês se empolguem com o que eu tô falando. A série Harry Potter está prevista para chegar na HBO em 2027. Provavelmente no primeiro semestre de 2027. Mas a gente ainda tem muita coisa pela frente, ainda tem chão, ainda tem muito material pra sair, ainda tem coisa... Ih, precisa sair imagem oficial, pôster, trailer, teaser, e tem chão, tem muita coisa pra gente surtar ainda, muita coisa pra gente teorizar ainda, mesmo sendo uma história que a gente já sabe dos livros, a base dos livros a gente já tem, mas tem coisas que a gente vai com certeza ver aí de peças sendo colocadas, porque, cara, não adianta, eles não vão fazer uma coisa exatamente igual o que está no livro, que a gente já sabe, sem colocar nenhum outro ponto de vista. Isso é praticamente impossível. Se você gostou desse episódio, deixa um like aqui, deixa seu comentário do que você acha, quais são as outras perguntas sem resposta que você gostaria de ver sendo respondida na série, e a gente se vê num próximo episódio. Até lá, mal feito feito.